Hoje nós iremos ver a parte mais técnica. Boa tarde a todas e a todos. Iremos iniciar nossa aula de metodologia da pesquisa. Aula 3, nós iremos ver hoje a parte mais técnica, como elementos de um trabalho científico e iniciar um pouco de citações. Então, quais são a NBR? Primeiro a gente tem que entender o que é NBR. Existe na academia uma normatização que ela vai depender muito do país ou do tipo do documento científico. Então, algumas entidades, elas usam normatizações diferentes. Aqui no Brasil, nós usamos a ABNT, que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela não serve apenas para texto científico, ela serve para toda a normatização técnica do Brasil. Então, seja atividade de engenharia, atividade eletrônica, atividade de bombeiro, qualquer uma atividade, ela está constando dentro da ABNT. E a ABNT é um compilado dessas normas, é uma Associação Brasileira das Normas Técnicas. E aí chama-se a Bíblia das Normas Técnicas. E como vocês estão vendo no slide, existe uma coisa que uma nomenclatura está dizendo NBR, que significa Norma Brasileira de Referência. Então, a Norma Brasileira de Referência 6023, ela de 2002, ela tem a ver com as normas de referências, que ela não só serve para texto acadêmico, serve para texto jurídico, texto relatório público, relatório privado, enfim, de um modo geral. A NBR 6024, ela serve para numeração progressiva, de página e de capítulo. A 6027, ela fala do sumário, como é que se comporta um sumário. A NBR 10.520, ela fala das citações, dos tipos de citações, a gente vai ver isso hoje. A 6028, ela fala de como se compor um resumo. A NBR 14.72 fala da apresentação de um trabalho científico. Né? Ela tem uma parte de 2005 e aí tem uma atualização de 2011. Acredito eu que tem uma atualização recente e eu vou disponibilizar para vocês essas NBRs atualizadas lá dentro do material, mas não agora. Porque estão nessas versões são suficientes para vocês aprenderem o básico, tá? Aqui, vou colocar novamente. Vou colocar aqui novamente. Que caiu. Estava sem internet ontem, hoje também. Hoje a internet está querendo me derrubar, gente. Então, vamos continuando. O que nós iremos começar? Todo trabalho científico ele é feito, né, em partes textuais, ele é digitado. Né, e alguns elementos gráficos, ou aspectos gráficos, como a folha, ela até parece uma bobagem, mas é importante de se conhecer. Então, aspectos gráficos básicos são os textos que devem ser apresentados dessa forma aqui. O papel é branco, não pode ser aquele papel de cor, nem pode ser aquele papel reciclado, ainda não é permitido. O tamanho A4, que é a medida exata, que tem aí 21 centímetros por 29,7. Tem que ser digitado na cor preta e no anverso. No anverso é na parte de cima, não se digita, faz trabalho acadêmico, frente e verso. Não se produz frente e verso. Depois de pronto, algumas revistas, elas podem colocar frente e verso, mas a produção ela é só feita no anverso da folha. As fontes utilizadas são apenas, exclusivamente, Arial ou Times New Roman.
ou uma ou outra, e não ambas no próprio texto. E nem pode colocar outro tipo no texto. Ou é o Arial ou o Times New Roman. Os parágrafos, quando você inicia um parágrafo, ele tem que começar com recuo de 2 centímetros. Também vamos mostrar isso hoje ainda. Digitação do texto, o tamanho da letra tem que ser tamanho 12. É padronizado fonte para tamanho 12. As palavras, o texto tem que ser em tamanho 12. E, porém, numa citação recuada, ela reduz 1 ponto. E aí também eu vou ensinar a vocês como é que funciona. Então, aqui, só para a gente ver. O tamanho da folha, observe bem. Quando a gente vai digitar um texto, no computador, o computador ele usa um sistema de edição de texto Word. Word é americano, né? E ele tem um default que é americano. Então, ele tem uma letra própria e tem as dimensões próprias. Vocês têm que adaptar ela para a dimensão oficial da ABNT, que é a margem superior, 3 centímetros, a margem 2 centímetros, à esquerda 3 centímetros e à direita 2 centímetros. Também vou ensinar como é que se faz isso no momento. Entre as linhas do texto, ou seja, observe, tem esse texto e continua nesse texto. O espaçamento entre as linhas, ele tem que ser 1,5. E também tem uma forma da gente fazer, eu vou explicar a vocês como se faz. Porque o espaço simples, ou 1, né, 1,5 ou 1, ele é feito quando você tem uma citação direta, que a gente vai aprender isso ainda hoje. Então, vamos guardando esses tópicos aí. Já falei. Esse é o resumo da parte que a gente discutiu agora há pouco. Então, é essa parte que a gente tem que aprender a começar a escrever um texto. Formatar o computador para que ele receba essa estrutura. A estrutura o tamanho das entrelinhas, que a gente vai ver isso hoje ainda, dentro do Word. Não hoje não, a gente não vai hoje fazer na parte prática, porque eu teria que marcar com todos vocês para todos terem um Word aberto no computador. Outra coisa que a gente precisa entender é que todo trabalho acadêmico, com exceção do artigo científico, algumas coisas, todos os trabalhos científicos, eles têm a mesma estrutura. A diferença é no artigo científico, que algumas dessas não existem. Por exemplo, existem elementos que dividem os trabalhos em 3 partes grandes. Existem os primeiros elementos, que são os elementos pré-textuais, aqueles que antecedem o texto, você pode já fazer de agora, mas isso não serve para artigo, só serve para monografia, dissertação e tese do doutorado. Existem os elementos textuais, né, a parte textual, e existem os elementos pós-textuais, aquele que você faz ou só faz após produzir o texto. E, inclusive, tem até umas alterações aqui que eu vou pedir, estão aqui, e eles vão ter que voltar para outra parte, outro elemento. Então, olha só, nos elementos pré-textuais, você tem a capa do texto, a capa do trabalho, aquela que tem, eu estou disponibilizando o material que me explica passo a passo. Você tem aqui a folha de rosto, que é a contracapa do trabalho. Você tem a errata, que é opcional, errata que significa, depois do trabalho pronto, produzido, já divulgado, você percebe que tem alguns erros graves. E aí você faz uma errata para substituir aquela folha específica. Então você vai botar o texto igual, dizendo na página tal, no item tal, no parágrafo tal, onde tem tal coisa, entenda-se, leia-se tal coisa. Folha de aprovação, porque quando todo trabalho acadêmico ele é para ser aprovado, né? Aí existem alguns elementos que são políticos, né? Dedicatória, agradecimento e epígrafe. Existem esses 2 elementos aqui, que é o resumo da língua vernácula. Quando a gente fala vernáculo, a gente está falando nossa. Então, resumo da nossa língua. Eu não posso botar resumo da língua portuguesa. Posso falar no Brasil,
Mas isso é uma regra geral. Língua vernácula é a língua original do produtor do país. E um resumo da língua estrangeira. E, por fim, você tem o sumário, que é a forma como estão subdivididos os tópicos iniciais, os tópicos de cada capítulo do trabalho, como é que eles estão montados. Eu quero dizer para vocês que 2 tópicos desse, eles estão nos elementos pré-textuais, porque é a colocação onde eles ficam no início. Porém, como eu disse, os elementos pós-textuais, eles ficam após o texto. Mas os resumos só são possíveis ser produzidos após a produção do texto, porque o resumo nada mais é do que uma síntese do trabalho depois dele pronto. Tá? Nos elementos textuais, eles se dividem em 3 partes: a introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução é onde você apresenta os elementos que vocês estão aprendendo, inclusive agora. Você está aprendendo a problemática, as hipóteses, os objetivos gerais específicos, a justificativa. Vocês estão aprendendo agora para poder montar uma introdução. O que quer dizer? Quando você levanta uma problemática, uma hipótese, a justificativa, os objetivos gerais específicos, esses são os subelementos da introdução. Então, o elemento introdução, dentro dele, é composto, a introdução é composta por essas partes que vocês estão aprendendo agora. Ou seja, na introdução, dentro da introdução, constam a problemática, a justificativa, as hipóteses, os objetivos gerais específicos e a metodologia. É o que está dentro dele. A gente está aprendendo a fazer uma introdução. O segundo tópico é o desenvolvimento, que aí são os capítulos do trabalho, que normalmente eles são previstos na introdução sob a forma de objetivos específicos. Basicamente, os objetivos específicos eles dão vida, existência aos capítulos do trabalho. E, por fim, você tem a conclusão. A conclusão é a finalização do trabalho. Também lembrando que uma conclusão de trabalho acadêmico, ela só pode ser considerada conclusiva no último grau, no grau de doutorado. No demais, você ainda não concluiu toda a ideia. Então, quando você discute uma monografia, a monografia ela ainda está muito incipiente, ela não está pronta. Mas para aquele trabalho ela foi concluída. Então, ela é uma conclusão do trabalho. E a gente usa no lugar de conclusão, nós usamos considerações finais ou considerações gerais, ou a ABNT está sugerindo que você bote apenas considerações. Então, conclusão é a ideia final do trabalho, mas o nome do capítulo seria considerações finais. E, por fim, os elementos pós-textuais, aqueles que só são possíveis, elas ficam no final do trabalho, que são as referências dos autores utilizados no trabalho, o apêndice e o anexo, que é a mesma coisa, com a diferença de que o apêndice, o anexo é aquilo que você coloca no seu trabalho, que não precisa, você usou para compor o seu trabalho, mas não vai usar ele no corpo do trabalho. Dá um exemplo disso, você vai pegar a Constituição, você vai pegar uma lei completa, um julgado de um juiz, o julgado tem 5, 6 páginas, você não vai colocar no corpo do trabalho, você vai colocar ele no anexo, porque alguém produziu, você usou ela. E o apêndice o mesmo tipo de anexo, só que produzido pelo autor. Um exemplo disso, você aplica um questionário, por exemplo, junto ao seu público-alvo. Você quer saber qual é o efeito da pandemia na vida das pessoas. Aí você faz pergunta. As perguntas do questionário, elas vão constar no anexo, mas esse anexo chama-se apêndice. Glossário. O glossário são alguns trabalhos, principalmente da área jurídica, também da área jurídica, ela tem expressões que são muito próprias, expressões em latim, expressões em língua estrangeira, no caso, expressões técnicas que só são vistas no universo jurídico.
E aí você coloca o significado delas. É opcional, mas às vezes o trabalho tem tantas terminologias dessas que são necessárias para você fazer como fosse uma forma do leitor entender o que você está falando junto com você. Então ele não vai parar e olhar o dicionário para poder continuar lendo. Além desses elementos, ainda tem alguns que eu vou dizer para vocês. Esses são os oficiais no trabalho que eu apresentei para vocês. O que acontece é que alguns outros constam também como elementos pré-textuais. Por exemplo, eu vou incluir aqui mais 3 listas, na verdade, mais um, né? São as listas. O que são as listas? Você está fazendo um trabalho e, de repente, você precisa de uma tabela ou um quadro, que eu vou explicar a vocês a diferença, ou um gráfico, ou uma foto, ou uma imagem, e, dependendo da quantidade de imagens, de gráfico, de tabela, você vai fazer uma espécie de sumário dessas figuras, ou dessas listas. É uma lista, um sumário, as listas dessas coisas, desses elementos. E esses elementos também ficam no início do texto, ou seja, um elemento pré-textual. Ou seja, você também tem como incluir, coloque aí, incluir as listas de gráfico, tabela, figuras e imagens. Essas também constam como elementos pré-textuais. E uma segunda e última, que eu incluiria, é uma lista de abreviaturas, principalmente na área jurídica. Quem vai trabalhar e quem vai gostar da área tributária, existe uma série de expressões, de abreviaturas que vão ficar ao longo do texto, que é necessário você fazer uma lista, como se fosse um glossário, mas só que significa a expressão. E aí você bota essas 2 listas. Na verdade, são várias listas, né? Lista de abreviatura, lista de gráfico, lista de figura, lista de imagem, e aí todas essas 3 podem ser chamadas de lista de figura. É tudo figura. Gráfico, imagem e foto é figura. Lista de tabela e lista de quadro. Então, é uma lista só. Quadros e tabelas. Essa que eu incluiria em elementos pré-textuais. Alguma dúvida sobre esses elementos? Fotos também, professor? Fotos, figuras, seriam lista de figura. Estaria dentro da lista de figura. Você falou se resumo da língua estrangeira deve ser em espanhol ou inglês. Uma ou outra. Dependendo de alguma revista específica, eles exigem as 2. Por exemplo, a minha dissertação eu coloquei em espanhol e inglês. A Universidade Federal Rural pediu as 2. Hoje você pode escolher uma das 2. Sim, pode escolher ou espanhol ou inglês. Exatamente, você pode escolher uma ou outra. Agora, vai depender da revista. Por exemplo, se Lúcia fizer um artigo, junto com o professor fulano e tal, resolvem submeter uma revista científica da área jurídica. Lá, nas regras da revista, está dizendo resumo em língua estrangeira, em inglês. Então, não tem como fazer em espanhol. Se ele não coloca nada, você pode colocar uma ou outra. Ok? Mais alguma colocação sobre isso? Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre esses elementos que são os mais importantes. Existem os elementos pré-textuais, que na verdade vocês não precisam decorar a princípio. Vocês precisam entender a existência dele. Cada um desses é uma página. Imagine que uma monografia vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode ter até 15 páginas antes da introdução. Uma monografia, a minha dissertação tiveram 15 páginas antes de começar a introdução. São os elementos pré-textuais. Antes dos elementos textuais, observe bem que é um sanduíche. Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Fechando, você tem um trabalho científico. Agora a gente vai começar falando dos elementos textuais, tá? Que são a introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é introdução? O que vem a ser introdução?
segundo o autor, segundo Lacatos, Gil, principalmente esses dois autores, ele fala o seguinte: é a parte inicial na qual se tem o primeiro contato com o assunto a ser estudado. Deve conter os elementos necessários para situar o tema e seus principais objetivos de forma clara e concisa. Então, observe, para montar uma introdução, você precisa de um texto ao qual você começa a apresentar qual é o seu objeto de pesquisa. Deve, obrigatoriamente, apresentar, nesta ordem, o problema, que a gente já viu, que ele é em formato de pergunta, e aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a justificativa, que aí vem acompanhado do quadro teórico, que é a parte onde você vai apresentar algumas referências, os objetivos e as hipóteses, em se tratando de trabalho experimental ou de argumentação, qual o tipo que você vai usar. A descrição do método, material e método, ou seja, metodologia, como foi que você usou, que material você usou, que método você usou. Essas duas palavras, materiais e método, a gente pode unificar ele como metodologia. Você fez a metodologia utilizada, que a gente tem a próxima aula da gente é sobre metodologia. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica, isso e aquilo outro. Foi um levantamento dos dados junto à Secretaria de Segurança Pública, ou junto ao CNJ, ao CONJU, é a forma, o método que vocês usaram. Deve ser incluído também na introdução. Assim como a revisão de literatura. Você deve dizer quais são as principais ideias e quem extraída dos autores que você usou. Tá? E na introdução, evita-se você mencionar as conclusões, o que você constatou na conclusão. Evita-se. Tá? E aí uma coisa importante, e eu deixei propositalmente nesse formato, desde o primeiro momento eu até não fiz como eu queria, e eu vou só ajustar, a introdução, ela tem esse componente, viu? Esse componente aqui de... Deixa eu botar aqui rapidinho. Observe bem que ele tem o formato um texto. E ele, observe bem, aqui, esse pedaço aqui, da margem até o início do texto, aqui é em 2 centímetros. Então ele deve começar com 2 centímetros. O espaçamento, essa linha, essas linhas é 1,5. É assim que eu quero que vocês apresentem. Ou seja, a introdução do trabalho de vocês tem que ter esse formato. Então, a palavra introdução, e aí vocês vão apresentar o texto propriamente dito. Como é que você começa a apresentar um texto introdutório? Você vai falar da parte de um modo geral, do seu tema de um modo geral, dando informações gerais. E aí, a primeira dica que eu passo para vocês é, vocês vão peguem a pergunta de pesquisa, coloquem na sua frente. E embaixo, vocês vão fazer um pequeno texto justificando a existência daquela pergunta. Dá sentido àquela pergunta. Faça um texto de um parágrafo, 3, 4 linhas, 2, 3 linhas, no mínimo 3. 3 linhas, que dê sentido à pergunta de pesquisa que vocês levantaram. Então, por exemplo, aquele exemplo que a gente viu nas aulas passadas. A pergunta de pesquisa seria: quais as causas da enxaqueca? Eu boto ali a frase na minha frente e coloco. Que texto, que argumentação eu colocaria para justificar, para dar sentido àquela pergunta? Eu começaria. De acordo com a Associação Brasileira, se eu estou falando sobre a área de saúde, eu sou da área de saúde. De acordo com a Associação Brasileira de Dores de Cabeça, cerca de 90% das pessoas são acometidas desse mal. Especificando que, dentro desse percentual, a grande maioria são as mulheres, ao qual elas são acometidas do mal da enxaqueca por vários, dentre eles, TPM e pressão alta. Ponto. E aí, vê só se não dá sentido. Porque nem dá sentido, por que eu quero saber quais são as causas da enxaqueca. Você vai começar a fazer um texto inicial e eu finalizo esse texto, aí eu tiro essa pergunta de pesquisa que eu coloquei em cima e coloco
coloco no final desse parágrafo que eu criei. Ou seja, eu boto assim: dessa forma se questiona quais as causas da enxaqueca. Esse é o primeiro parágrafo do trabalho de vocês. Primeiro parágrafo. O segundo parágrafo é aquele texto que eu pedi para vocês da justificativa do trabalho. E aí vocês montam uma introdução. Conseguiram entender o que é uma introdução, gente? Aqui não estou buscando. Alguma dúvida sobre como é que faz a introdução? Alguma pergunta, colocação? Bom, vou repetir. A introdução de um trabalho, você tem que apresentar o seu trabalho. O seu trabalho é, vamos lá, quais as causas da enxaqueca. E a introdução, ela é onde você apresenta ao leitor o assunto que você vai estudar. E aí ele tem que ter alguns conceitos mais básicos. Como sugestão, vocês vão pegar o seu computador, colocar ele na sua frente, colocar a sua pergunta de pesquisa que você levantou. Você tem a pergunta de pesquisa, bota na tua frente. E embaixo, vocês vão escrever um texto dando sentido àquela pergunta de pesquisa. O exemplo que eu dei agora há pouco. Quais as causas da enxaqueca? Essa é a pergunta de pesquisa do exemplo que eu venho dando a vocês. Que texto eu escreveria? Que argumento? Para não falar a palavra justificativa de novo. Que argumento eu utilizaria de uma forma textual para que aquela pergunta de pesquisa tenha sentido? Por que eu vou botar uma pergunta de pesquisa? Por que eu vou botar uma pergunta de pesquisa? Quais as causas da enxaqueca? Aí eu vou colocar, de acordo com a Associação Brasileira de Dores de Cabeça, /2020, cerca de 90% da população mundial é acometida com esse mal. Eu já estou argumentando a causa da enxaqueca. A enxaqueca, na sua maioria, acomete as mulheres. Por alguns motivos, por diversos motivos, por diversos males. Dentre eles está a TPM e a pressão alta. E aí, veja só que começa a dar sentido. Então, é por isso que ele quer perguntar quais as causas da enxaqueca. Tá? É mais ou menos o texto que a gente vai ajustando, eu com vocês e o seu orientador na segunda unidade. Conseguiu ficar claro agora? Cadê? Pronto, sim, tem uma boa pergunta. A introdução inteira não, vamos falar da primeira parte. Essa primeira parte, esse primeiro parágrafo, no mínimo 3 linhas. Contando que, ao final desse parágrafo, você vai incluir a pergunta de pesquisa também. Ou seja, o primeiro parágrafo, ele começa e termina com a pergunta. Ficou claro agora? Deu para entender? Cíntia? Ok. Então, observe que essa é uma das coisas que vocês vão fazer como atividade que vale nota para compor a unidade. Essa já é uma das atividades. Logo após, deve ser obrigatoriamente apresentar o problema de pesquisa, como eu já disse. E aí, o segundo texto, gente, é aquele que eu já pedi para vocês fazerem, que é um texto que vai justificar o seu tema. Que aí você vai trazer exemplos, dados, a parte de algumas referências teóricas. Logo depois, é um outro parágrafo, que também 3, 4, 5 linhas, dependendo da argumentação que você usar. Quanto mais argumentação, mais forte a justificativa ficaria. Logo em seguida, você vai colocar, não forma textual, os objetivos e as hipóteses. Então, é numa sequência que depois eu apresento a vocês. 2 parágrafos de texto que vocês vão botar. Entendido como é que funciona a introdução? A gente vai fazer uma delas. Ainda hoje a gente faz uma introdução para vocês verem como é que fica. Eu até vou deixar aberto aqui, ele aqui. Vou abrir aqui, depois a gente olha. Vamos lá, continuando. Segundo elemento é o desenvolvimento. Como eu disse a vocês, o desenvolvimento são os capítulos do trabalho. É como estão divididos os seus capítulos. Lembrando a vocês que eu falei no início, mas reforçando agora,
O desenvolvimento do trabalho, ou seja, os capítulos, eles estão ligados à elaboração dos objetivos específicos do trabalho. Desenvolvimento, capítulos, a ver com objetivos específicos. O que é que o autor diz? Parte principal do texto. É a parte principal porque são os capítulos. Contida a exposição ordenada e detalhada do assunto proposto. Ou seja, os capítulos que você vai montar. E para que haja um maior aprofundamento dele, irá dividir em seções, subseções, que no caso são os capítulos, que poderão variar de acordo com o tema e o método utilizado. Essa divisão de capítulos também pode ser decidida entre você e o seu orientador. Recomendamos, entretanto, destinar capítulos específicos às seguintes partes. Veja, dentro do desenvolvimento, ele tem um corpo principal, que é a parte referencial teórico, uma parte de método e uma parte de resultado. Para direito, ele tem uma outra composição, mas eu vou falar isso depois para vocês. Então, a gente começa com a revisão da literatura. Então, é o capítulo que se chama revisão de literatura ou fundamentação teórica, ou referência teórica, ou referencial teórico. Um capítulo que fala sobre a metodologia. Um outro capítulo que vai falar sobre a análise dos dados e resultados, discussões desses dados, que vai estar ligado ao referencial teórico. E aqui eu estou dizendo que cuidado para não falar palavras muito genéricas, muito do tipo esse negócio, essa coisa. É sempre usar uma parte muito mais coloquial. Vocês não vão chegar ainda nessa primeira unidade à montagem dos capítulos, mas eu quero que vocês entendam, porque é texto, e essa produção de texto a gente vai fazer logo ao final, vai ser toda a segunda unidade, com menos intensidade, porque vocês vão fazer um resumo menor. Eita, aqui. Puxa. Outro elemento é a metodologia, como eu falei para vocês, é onde apresentar os objetivos gerais específicos, explicitar como você vai alcançar esses objetivos gerais e específicos. Esse é o método que vai usar. E daí, gente, a gente vai ver, guarde bem esse tópico, deixa eu ver bem atenção, porque vai ser a nossa próxima aula. A gente vai montar uma metodologia de trabalho. Porque, por exemplo, vou perguntar a vocês como deve ser a metodologia para fazer um cuscuz. Qual a metodologia para fazer feijão? Qual a metodologia para você... Pronto, vou pegar... Tem gente que nem gosta de cozinhar. Qual a metodologia que vocês têm de estudar para uma prova? Uma boa pergunta. Qual seria a metodologia de vocês? Falem para mim, para que eu possa entender. Qual o método que vocês usam para estudar? Pode falar. Cadê os falantes? Ninguém? Fazer revisão, pesquisar. Ó, eu não sei estudar para fazer uma prova. Me explique como se eu fosse um analfabeto, ignorante, burrinho. Eita. Fala isso para mim. Como é que você assim faz? Veja só, eu pego tudo o que significa o que eu vou estudar realmente para a prova, coloco tudo aqui e vou marcando coisas mais importantes, vou lendo, relendo, fazendo perguntas, depois respondendo. Eu estudo dessa forma. Sim. Cada basicamente doido com isso. Eu tenho uma forma de botar uma musiquinha para ficar estudando. Tem que ser música. Não, tem que estar silêncio. Não, tem que estar no quarto, em algum lugar, sei lá, me concentrar mesmo. Porque senão. Viu que você me explicou o método que você estuda? Alguém mais pode falar um outro método de estudo? Nicole, que acabou de sair do terceiro ano. Me diz como é que você faz, Nicole. Como é que você fazia lá no terceirão? Eu costumava fazer bastante resumo. Bastante resumo. Eu anotava assim, né? Quando era mais de
mais de exatas e linguagens. Aí eu fazia mais resumo, mas quando era de humanas eu costumava ler mais mesmo. Entendi. Porque como humanas o assunto é mais extenso, você tem que ler mais, aí eu achava que perdia muito tempo, sabe, tá fazendo resumo. Então eu fazia mais resumo de Entendi. exatas. Mas Então, aqui na faculdade eu anoto e eu gosto muito de usar a cor, porque a cor eu memorizo. Aí na hora da prova, alguma hora que eu preciso responder alguma atividade, aí você faz o quê que eu não vi? eu marco com cor, por exemplo. Ah, É entendi, com cor. um aspecto importante. Aí eu marco, por exemplo, com azul. Aí, na hora da Certo. prova, se tem uma pergunta, aí eu fico tentando lembrar, porque eu tenho memória fotográfica. Aí eu fico tentando lembrar no meu caderno qual foi a parte que estava em azul, entendeu? Isso me ajuda Eu bastante. faço Você faz a mesma coisa que eu faço isso há muitos anos. Eu também tenho memória fotográfica, eu vou na página, eu visualizo a página. Veja, você me deu dois métodos, observe bem. Você tem dois métodos de pesquisa, de estudo. Laísa faz o mesmo. Revisar o assunto é um método simples. Mas como é que você faz? Eu quero que vocês entendam isso. A metodologia é você vai apresentar, você vai dizer para mim, eu perguntei aqui, como os alunos estudam para fazer uma prova? Aí, a Suelana falou que revisa tudo, com silêncio, é assim que ela monta o plano metodológico dela. Material e método. Material, silêncio, texto e estudar. Nicole, material e método. Caneta marca texto, estudo, separa, método, material e método, ou seja, metodologia de estudo. E aí, como você passaria o uso de técnica para não cansar, se chama Pomodoro. Não conheço essa, não. Muito boa, depois de falar para a gente aqui. Então, observe bem. A metodologia significa você dizer para o leitor, para o leigo, para a pessoa interessada em saber como foi o método que você conseguiu tirar 10. Nicole tirou 10 na prova de Omar. Como foi que tu conseguiu tirar 10 que a prova dele estava tão difícil? Olha, eu fiz assim. Eu peguei o material que ele deu, peguei os slides dele, estudei, peguei o material de apoio, fiz uma revisão, vinculei, fiz minhas observações e depois eu estudei. Eu fiz um filtro, peguei o maior, saí diminuindo e aí eu fiquei fazendo uma parte baixa. Que massa, gostei dessa. Mais alguma coisa? Mais alguma colocação? Ótimo, então vamos continuar. Apresentar os objetivos geral e específico, explicitar os procedimentos de coleta de dados, o tratamento metodológico, anotar a análise deles e delimitar a pesquisa no tempo e no espaço. Esse texto que está aí, esse slide que está aí, ele está exatamente falando o que cada um de vocês fizeram ou me passaram, seja escrito, seja por voz, de um método apresentado. Então, conseguiram entender o que é metodologia de um trabalho de pesquisa? Se eu perguntar agora, qual foi a forma que vocês escolheram o tema de vocês? O que vocês me diriam? Como foi? Como foi que vocês escolheram o tema? Quem poderia me dizer? Um documentário que eu vi. Pronto, Isabela fechou com tudo, fechou. Ela foi fechante agora. Eu assisti um documentário e fiquei inquieta, me foi provocada. Não foi isso, Isabela? Exatamente, professor. Isso aí chama-se metodologia. Alguma coisa chamou a atenção. Então, quando você passar para o texto, diz assim, justificativa do tema de pesquisa de Isabela. Esse trabalho teve como motivação principal uma reportagem de tal coisa, assim, ajudando a incluir o texto de Isabela. Ok? Vamos passar para um outro ponto. Só um instantinho. Voltando, outro elemento, e aí dentro dos elementos da metodologia, você vai entrar dentro de algumas coisas, como, por exemplo, análise do resultado da investigação. Veja, vocês ainda não fizeram.
Mas se o fizessem, você fosse em campo para coletar as informações da pesquisa de vocês, existem formas de coletar dados. Qual é a forma de coletar dados do trabalho bibliográfico? Qual seria a forma de coletar dados de um trabalho bibliográfico? Quem poderia me ajudar? Trabalho bibliográfico, ele tem uma forma de coletar dados. Algum órgão que fale a respeito do assunto, por exemplo, o meu. Eu vou falar, né, entrando no assunto da situação carcerária. Eu sempre estou lá vendo o Infopen. Muito bem, então você vai usar como fonte de dados, além de livros, além de artigos científicos, você vai usar dados do Infopen. Infopen. Veja? Então você tem duas formas de coleta de dados. Todo mundo entendeu essa parte de coleta de dados? Sim, é pesquisar. A forma de você coletar dados de trabalho bibliográfico é através de bibliografia. Bibliografia se chama tudo aquilo que tenha texto, que pode ser livro, monografia, tese, dissertações, artigo científico. Tudo isso chama-se bibliográfico. Além disso, você pode ir lá, eu quero acompanhar os dados junto ao STF. Fonte de dados, STF. Infopen, que Isabela está usando. SDS, Secretaria de Defesa Social. Conjur, enfim. Forma de você coletar essa pesquisa. Então, aqui no slide está dizendo assim, um dos elementos do texto que faz parte, é como se fosse um dos capítulos, que não necessariamente caberia para direito, é a análise dos dados, resultados da investigação. Então, como seria isso? A análise dos dados, quando há tabelas, quando há gráfico, quando há quadro, enfim, você vai interpretar aquele resultado. E aí a gente tem uma aula que eu vou ensinar vocês a interpretar esse tipo de dados. Talvez trate-se de uma falsa relação entre quantitativo e qualitativo. Eu disse para vocês que o qualitativo significa análise textual e o quantitativo, análise numérica. Quando você pegar esse resultado numérico e colocar ele dentro de uma tabela, qual é a diferença de quadro para tabela? Quadro, ele é só textual. Tabela tem ambos. Tem só número e texto. Quando você interpreta um quadro, um gráfico, uma tabela, você está fazendo uma análise qualitativa de um resultado quantitativo. Logo, é quali-quanti. Então, é isso que vocês vão aprender a usar mais na frente. Não importa quão precisa sejam essas medidas e o que é medido continuar a ser uma qualidade. O processo de alcançar a precisão auxilia a esclarecer as ideias e refundir o conhecimento, mais no sentido fundamental. Pesquisa pode ser chamada qualitativa. O que o autor quis dizer com esse texto? Posso botar aqui, Gil 2015. Gil falou o seguinte: você pega um gráfico da Covid e mostra aquela que está passando aí, a média móvel dos últimos 14 dias. O que quer dizer que hoje a quantidade de mortes em Pernambuco foi 39. Há 14 dias foi 45, então houve uma queda. O que eu posso escrever sobre isso? Então, houve uma queda de 38% no número de mortes em relação a 14 dias atrás. O que eu estou fazendo? Eu estou interpretando textualmente um dado estatístico, um dado quantitativo. O nome disso, pesquisa qualitativa. Tá? Isso aí eu acabei de falar. Logo depois que você vai discutir, e eu quero dizer antes para vocês, antes que vocês comecem a tentar se suicidar, querendo trancar o curso, se matar, ou querendo entrar aqui dentro do texto para me pegar, isso não é usado muito em trabalhos, não é usado normalmente em trabalhos da área de ciência social aplicada ou ciências humanas, que é o caso de vocês. Isso é um exemplo. Eu quero usar, Isabela mesmo vai usar dados que são gerados de um programa, de um acompanhamento. Mas, de repente, você coloca um dado lá e vai discutir ele, apenas comentá-lo. Quando você comenta uma figura, um quadro, uma tabela, você está fazendo
qualitativa, não quantitativa. Vocês não vão usar nada quantitativo, tá? E aí, por fim, o que a gente faz? A gente pega esses resultados e aí sim vai discutir ele. O que é que acontece? Nas ciências humanas e sociais, e aí pontualmente para vocês, a discussão dos resultados ocorre no momento em que a análise dos dados estão sendo construídas argumentativamente. Então, não precisa de dados, de quadro, é textual. Você vai discutir, por exemplo, a modificação de uma lei, como é que a lei era antes e como passou a ser, como é a aplicação de uma lei, como foi o que aconteceu com tal situação. Esse dado argumentativo você apenas substitui pela análise dos dados, apenas discussão dos resultados. Você pode discutir aquele seu tema. Pois na maioria das investigações não se realizam pesquisas, como o caso de vocês. A discussão dos resultados articula as análises com a fundamentação teórica, ou seja, sempre falando, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, conforme fulano de tal. Você vai substituir esses gráficos, tabelas, quadros, tudo isso, exatamente por essa fundamentação teórica. Ou seja, você vai conversar com os autores. É isso que vocês vão aprender. Então, por que eu coloquei, então, aquela parte que vai ter tabelas, gráficos e dados? Porque existe. Eu garanto, acredito que um de vocês vão continuar sendo acadêmicos, vão querer fazer uma especialização, vão querer fazer um mestrado, um doutorado e querer seguir. Alguns de vocês podem ser. Ou não, mas vocês podem querer escrever um artigo científico. E ele existe. Imagine um artigo científico da área jurídica, você postando um gráfico, mostrando uma tabela, um quadro. Isso a cada 100, tem isso. E esse que está é diferenciado. É só dando um reforço para vocês entenderem como é que funciona. E, por fim, dos elementos textuais, você tem a conclusão. Quando eu falo conclusão, é a finalização daquele trabalho. Mas é muito que a gente chama, a nível de graduação e de especialização, a gente chama de considerações naquele tópico daquele trabalho. O que é isso? É a parte final do texto. Nela apresentam-se as conclusões correspondentes aos objetivos que você levantou, as hipóteses dos trabalhos. Olha, no começo me perguntaram, Omar, a gente faz pergunta e responde ela? Não agora. Já dá para entender aonde se coloca as respostas das pesquisas, das perguntas, na conclusão, no final do trabalho. Porque, na verdade, você vai, como parágrafo a parágrafo, você vai respondendo as perguntas. Se você levantou quais as causas da enxaqueca, lá nas considerações, de acordo com a pesquisa realizada junto a tantas pessoas, no espaço da Unifacol, durante o período da pandemia, perguntada através do sistema de WhatsApp por um aluno, foi constatado que as mulheres da Facol, elas têm, a enxaqueca dela tem origem na TPM. Por conta mas boa parte também é por conta da ansiedade, que comem demais, comem de forma diferente, e aí dá aquela dor de cabeça e está ligado à alimentação. Ou seja, é lá onde você vai responder aquela tua pergunta de pesquisa e todos os objetivos. Une-se as conclusões parciais. Às vezes você não chegou a um trabalho, não chegou a responder aquilo que você queria. Então é lá onde você pode dizer, por ausência de acesso às informações, ou por limitação da pandemia, não foi possível acessar a pesquisa na sua integralidade. Dessa forma, obtemos um resultado parcial. É lá onde o autor vai falar tudo. Nenhum dado novo deve ser acrescentado. Isso é muito importante. Às vezes, a gente vê um trabalho monográfico sendo defendido e o aluno, para sair bem na fita da apresentação, começa a colocar dado novo do que não tinha no trabalho ainda. Coloca na conclusão. Não pode. O que é que a gente vai fazer da atividade? Antes da gente fazer a atividade, eu vou perguntar a vocês, eu vou dizer a vocês que eu vou querer que vocês montem a pequena introdução para mim. Então, como seria essa pequena introdução?
Eu estou conseguindo idealizar, e eu vou passar para vocês ainda como recorte, e vocês vão simplesmente preencher esse texto e mandar para mim, que é introdução, que é um capítulo, e os subcapítulos são exatamente esses. Qual é o subcapítulo? Problematização ou problemática, justificativa, objetivo geral, que eu não pedi o específico, e metodologia. Esses 4, você vai me dar um texto que vai girar em torno entre uma página e meia. É o que vai girar em torno de uma página e meia. Entendido isso? Eu vou liberar para vocês fazerem uma pequena atividade. Deixa eu só botar ela para vocês fazerem. Cadê? Para a gente ver como é que vocês estão em relação à atividade de fixação. Vamos responder. Vou liberar agora para vocês fazerem e vou dar para vocês. A gente está 13h10, 13h07, 13h10. 13h45 a gente está ok com essa resposta. Tá certo? Deixa eu liberar essa atividade. Eu ia liberar de 3h30, mas eu vou liberar agora. Veja se já aparece aí para vocês, gente. Veja se já aparece para vocês. Cinta, tua net caiu. Não se preocupe, Cinta. Eu vou explicar a atividade da próxima semana. Eu vou explicar. Não se preocupe. Relaxa. Vou explicar como é que vai funcionar. Lúcia, qualquer tema não. O tema que você e sua dupla, ou você só, já escolheram como trabalho. Já apareceu para vocês agora. Dá uma olhada, dá um F5, que pode ser que apareça a partir daí. Pronto, então já apareceu para um, vai aparecer para todo mundo. E é aí onde eu vou identificar se tem problema com algum. Aí eu vou bloquear, eu vou cancelar a gravação, pausar a gravação, para que não fique com esse espaço, esse espaço mudo entre nós aqui.